O PSG acaba de ser campeão pela primeira vez da Champions League com um massacre pra cima da Internazionale da Itália. Cara, eu assistindo o jogo ali, era meio que inacreditável o que tava acontecendo, porque você vê ali, geralmente nas últimas finais da Champions League, o ano passado foi 2-0 pro Real, o ano retrasado, que foi contra a City e Inter, foi 1-0. Então, as finais da Champions geralmente são de um gol de diferença. São no máximo 2-0 ali. Dois gols de diferença, né? 3-1, algo assim. Mas hoje foi um completo massacre. Hoje foi um completo absurdo o que aconteceu na final da Champions. Eu não tô com a camiseta do Paris Saint-Germain, porque eu não tenho, infelizmente, né? Quem quiser tá me doando uma camiseta do PSG aí, tamo junto. Mas, cara, é inacreditável. Eu já acreditava na vitória do PSG, eu já imaginava que o PSG. Eu tava torcendo pro PSG e já imaginava, pô, o PSG acho que ganha essa final. Mas eu achava que ia ser uns 2-0, 2-1, 1-0, um jogo pegado, como é todos os outros jogos da Champions. Mas hoje foi diferente. Tava vendo as estatísticas, cara, é um negócio de louco. Tava 20 e poucas finalizações. Se eu não me engano, foi umas 23, 24 finalizações do PSG, né? E 7, 8, 9 no alvo, assim, alguma coisa assim. E uma chute no alvo da Inter. A Inter deu um chute no gol no jogo inteiro. Tava mais ou menos 60% de posse de bola pro PSG e 40% pra Inter. Mas, cara, foi um completo massacre. Foi um negócio muito louco que aconteceu hoje, um absurdo. O PSG dominou o jogo inteiro. No primeiro tempo, quando fez 2-0 ali, tava 25 ali, mais ou menos, já tava 2-0. E aos 30, a Inter parecia que tava criando uma expectativa ali, pô, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né, tentar criar. Mas só ficou na expectativa mesmo, porque não aconteceu nada demais. A Inter completamente apagada. Eu imaginava que a Inter ia brigar, pelo menos, porque no jogo contra o Barça, eu assisti e, cara, foi um jogo louco, né? Porque o Barça estava se classificando até os 49 do segundo tempo e a Inter faz lá um gol faltando um minuto, com o zagueiro virando atacante, um herói improvável, ganha na prorrogação do Barcelona de Yamal e Rafinha e companhia e se criava todo um contexto de, cara, o que que tá acontecendo aqui, mano? A Inter é um dos improváveis e chegou na final passando por um gigante que era o Barcelona, né? Que pra mim, a possível final pra mim era PSG e Barça, e seria uma grande final, hein? Queridos amigos do futebol, uma grande final seria PSG e Barcelona. Eu acho que seria uns 3-2, um 4-3, um 2-2 indo pra prorrogação, um jogo mais pegado, um jogo mais quente. Mas, cara, o PSG atolou, passou o trem, passou o caminhão, seja o que você quiser falar, mas o PSG massacrou a Inter. Tipo assim, essa aqui hoje, você que não assistiu, perdões, cara, me desculpe, você perdeu, se não um dos melhores jogos da Champions, cara, porque, tipo assim, foi bonito de ver o jogo. Assim, não teve muita competitividade entre as duas equipes, mas foi bonito de ver um time que eu já vou chegar nesse ponto, tá? Vai ser um dos pontos muito importantes aqui, que a união faz a força. Mas, cara, um time muito bem organizado do PSG, um time muito, cara, completo, mas sem estrelas. Muitos bons jogadores. O Doué, pelo amor de Deus, que jogador. Dois gols hoje fez. Kvaratskhelia fazendo também o seu. Cara, o Barcola, cara. O Barcola, rapaz do céu, hein? Que ele fez ali, meu parceiro? O cara ia humilhar a zaga inteira, mano. Ô, cara, como que ele perdeu aquele gol? Ele humilhou a zaga inteira. Aí o gol tem 7 metros, certo? E o goleiro deixou 6 metros pra ele. E fechou um cantinho. Ele quis jogar no cantinho do goleiro. E o gol todo aberto. E ele quis jogar no goleiro. E ele errou o gol ainda. Eu acho que se ele acerta o gol que o goleiro fechou ali, o ângulo, o cantinho que ele fechou, eu acho que ele fazia ainda, porque tava muito perto. Mas tudo bem. Aí depois o carinha que entrou lá, acho que tinha 19, alguma coisa assim, 19, 20 anos, fez o gol ali também, deu uma bicuda assim, batendo na trave, entrou. 5-0. Cara, inacreditável. O Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique é absurdo. Cara, toda a história dele com a filha dele é um absurdo. Se você não conhece a história do Luiz Henrique, procure saber. Eu posso fazer um vídeo
que falam sobre a história dele, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Se você quer que eu comente mais sobre esse time do PSG ao longo da Champions, tá? Então, cara, é um absurdo porque, cara, ele perdeu uma filha. Perdeu uma filha. Cara, imagina você perder uma filha nova. Se eu não me engano, ela tinha 9 anos quando ela morreu, tá? E quando ele ganhou a Champions 10 anos atrás com o Barcelona, a filhinha dele tava lá, a filhinha dele tava lá comemorando com ele. E ele perdeu uma filha nova. E 10 anos depois, ele, com um time improvável, mas com um time muito bem montado, consegue ganhar a Champions de novo. E, cara, foi um... É meio difícil de falar, mano, porque, tipo assim, cara, foi um jogo diferente, né? Porque você tá acostumado com jogos muito pegados na Champions, né? Uns jogos muito competitivos nas duas equipes, mas hoje a Inter inexistiu. A Inter não existiu hoje. A Inter tava de passeio, parecia. Tipo assim, cara, eu não sei se, tipo assim, ou o PSG que é muito bom, tinha num nível muito bom mesmo, ou a Inter que, mano, a Inter que jogou muito mal, cara. Porque não é possível. Eu acho que é um pouco dos dois. O PSG é muito bom e a Inter não jogou lá aquelas coisas. Não jogou, né? A Inter não jogou hoje, mas, tipo assim, cara, é inacreditável. Como que um time, tipo assim, quando você vai jogar a final, pô, vamos jogar a final, né? Cara, você não. Nas hipóteses que você cria de se perder, você imagina, pô, mano, se for pra perder, vamos perder de um gol de diferença, dois no máximo. Pô, mas se perder de 5 gols, 5-0, é um absurdo, cara. Porque, mano, você. Como que se. Mano, como. Eu não queria ser nenhum jogador agora da Inter, cara. Porque, meu Deus do céu. O que que foi isso? O que? O que que foi isso? Tipo assim, foi uma escrotidão, nem existe a palavra, mas foi uma desigualdade. Parecia que tava jogando um time de Champions, PSG, e um time da Série B. Um time da Série... Eu acho que até... Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que um time da Série A, vamos por leves. Um time ali do alto escalão da Série A ali, tomaria menos gols do que a Inter, cara. Tomaria menos gols que a Inter. A Inter inexistiu, a Inter não tinha meio campo. A Inter vivia de bola tentando, né? Tentou um pouquinho de bola lá no pivô, pro 9 para ele fazer pivô e alguém chegar. Mas o meio campo da Inter, inexistente. O meio campo da Inter não existia. Eu nem sabia quem era o meio campo. Eu olhava pro meio campo só tinha carinha de azul. Inacreditável, né? Porque, assim, mano, muitos comentaristas falam isso. E eu já ouvi bastante. Se você perde o meio campo, automaticamente você perde o jogo. Se você perde o meio campo, automaticamente você perde o jogo. É muito bom você ter um ataque bom, uma defesa bom, mas se você não tem um meio campo bom, se você não consegue jogar no meio campo, você perde o jogo, não tem o que fazer. Quem domina o meio campo no jogo de futebol ganha o jogo. E é inacreditável, só tinha meio campo do PSG. O Hakimi, meu Deus do céu, o que o Hakimi joga é brincadeira, né? O que o Hakimi joga é sacanagem. O cara corre que nem um louco. O cara defende, o cara ajuda lá no ataque, o cara fez o gol. O Doué, meu Deus do céu, o Doué, cara, o molequinho tem 19 anos e tá destruindo. Parecia que tava jogando que nem, se não me engano, o Rafinha comentarista da TNT falou na transmissão, cara, parecia que ele tava jogando no quintal de casa. Sabe quando você joga ali em casa ali? Você fica ali chutando, pá, você faz uns dribles assim, parecia que pra ele é um joguinho aqui. O cara não sentia pressão, ele tava jogando muito leve. E a zaga da Inter, rapaz, foi uma coisa. Tipo assim, o PSG fazia o que quisia, né? É até engraçado, porque o PSG ia tocando, 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 e uma hora do nada tinha um cara na cara do gol. O primeiro gol foi. O primeiro gol foi um. Tipo assim, mano, os caras tocou, pum, pum. O Vitinha, cara, o Vitinha, mano. Vitinha, que baita jogador que o PSG tem no meio campo, hein? O Vitinha, cara, ele joga, hein? Cara, ele achou um passe pro Doué, assim. O Doué puxou a marcação e voltou, assim, mais ou menos. Ele afundou no meio, tipo assim, ele foi pro meio, o Rafinha deu um passe entre as linhas, assim. O Doué girou o corpo. A marcação toda veio pra ele, né? Porque ele tava na cara do gol.
E ele só deu um tapa pro Hakimi, o Hakimi só encostou na bola e foi gol. Mas uma discrepância, assim, de qualidade, assim, de time inacreditável. Cara, pra um time fazer um chute só ao alvo numa Champions, numa final de Champions, é um absurdo. É inacreditável o que o PSG fez. Primeira vez campeão da Champions, mas muito merecido. E no início da campeonato eu divido não, né? Eu duvido que alguém tinha falado, né? Ou assim, falado assim, com certeza, não, o PSG vai ser campeão dessa Champions. Porque você tinha Arsenal, você tinha, não, Arsenal foi depois, né? Mas antes de começar a Champions, quem você seria os favoritos? Real Madrid, Liverpool, Barcelona, uma Inter, talvez poderiam falar, um Arsenal, mas agora você falar que o PSG ia ser campeão da Champions, você poderia falar que o PSG ia longe, mas falar que o PSG ia ser campeão da Champions, rapaz, você sabe muito bem de palpite. E cara, o PSG vai ser difícil ganhar desses caras, hein? Coitado do Botafogo, hein, que tá no Mundial de Clubes, que vai ter agora, hein? Coitado do Botafogo, hein? E quem for pro Mundial de Clubes, né? Ganhar a Libertadores esse ano, se chegar até a final, né? Porque cada dia mais que passa, tô embaçando mais para chegar até na final, né? Do Mundial de Clubes, né? Agora são dois, dois jogos, né? Para chegar na final, né? Se eu não me engano. Tem que ganhar uma, é tipo umas quartas, tem quarta, semifinal. Pra chegar na final, você tem que ganhar de dois, né? Antigamente você tem que ganhar de um só. Então, tá complicado cada dia mais o Mundial de Clubes. E o PSG, cara, ele... O PSG, ele mostrou que para você ser campeão, para você ser campeão de algo, você não precisa ter um time galáctico. Você não precisa ter um Real Madrid. O Real Madrid ganha. Por que o Real Madrid ganha muitos jogos? O Real Madrid, ele tem um time galáctico. Ganhou o ano passado da Champions. Só que ele tinha, né? Ele tem um time galáctico e tinha um treinador muito bom, que é o Ancelotti, que agora tá na seleção. Mas ainda continuou com um técnico bom. Vamos ver, né? Que é o Xabi Alonso. Mas vamos ver como que ele vai lidar. Mas tinha um técnico muito bom, um time muito bom. Então, o time. Mas quando o PSG de Neymar, Messi e Mbappé, é meio difícil você falar como que esse time deu errado. Mas esse time deu errado por quê? Porque o Neymar, se não me engano, falou isso. Acho que não sei se foi no Podpah que ele foi. Mas, cara, o PSG tinha muito ego. O PSG, cada um queria jogar por sua estrela. Ninguém queria ele meio que se ajudar. Todo mundo queria um pouquinho pra você. Ah, não, hoje eu quero fazer 2 gols, não vou tocar muito pra ninguém. Vou tentar fazer o meu jogo. Mas o PSG desse ano mostrou que um time mediano, com um técnico bom, com um time organizado, com um time entrosado, todo mundo ali querendo bem pra todo mundo jogando por todo mundo, você consegue ganhar uma Champions League no impossível, nos improvável ali, que ninguém votava no início da competição que o PSG ia ganhar. Mas deixe aqui nos comentários o que você achou do jogo, comenta sua opinião aqui que eu quero saber e até o próximo vídeo. Valeu, falou e